Ela falou aqui, ó, pergunta pra Ju referente a tem bastante gente falando pra você contar do seu caso de depressão. Ah, A sim. fase que você passou por isso. E ela falou aqui, achei o tema muito importante, já que estamos vendo muitas pessoas passando por isso. Agora na E esses pandemia, vazios né? existenciais, principalmente agora na pandemia. Quando que foi isso, Juju? Olha, eu comecei a ter crises de ansiedade tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Foi logo que eu tava no pânico, pouco tempo, assim. Eu acho que foi muita. A pressão de você realmente virar uma pessoa pública e ter que lidar com as polêmicas e as falações e tal. Então foi bem. Foi quando eu tive as minhas primeiras crises. Aí eu comecei a tratar. Então, mas como que eram essas crises? É uma coisa de você não querer gravar, não querer sair de casa? Tá. Como que era Vou a explicar. sensação? Bom, as crises de ansiedade, as minhas, sempre foram, assim, muito sintomas físicos. Então, eu ficava com falta de ar, eu tinha a sensação de que eu ia desmaiar, e dava um medo absurdo, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, aí fazia... Do nada? Do nada. Você podia estar em casa e dava... Sim, e aí eu comecei a ficar, às vezes, com medo de multidão, então eu passava mal no meio de galera... e aí eu fiz todos os exames para ver se tinha algum problema. Não tinha nenhum problema. Aí descobri que eram crises de ansiedade, tive síndrome do pânico. Caramba. E passei muitos anos tratando, usando medicação e fui melhorando. Só que eu sempre tive altos e baixos, altos e baixos. E eu acho também muito trabalho, porque eu sempre fui uma pessoa muito... Eu não tenho hora. Então, assim, eu sou muito workaholic, sabe? Dormia pouco, treinava, dieta, e viagem, e gravação, assim, uma coisa atrás da outra. E fiz terapia, e a terapeuta me falou que por muito tempo eu fui uma máquina, no automático, sabe? Eu não tô nem vendo o que tá acontecendo, eu tô trabalhando. Não sei o que tá acontecendo. Depois do dia, você nem percebe. Eu fiquei como uma máquina há muito tempo. E, de repente, a máquina não aguenta mais, né? Então, depressão mesmo, eu fiquei, tem uns 5 anos, mais ou menos, atrás. Mas você chegou a não gravar ou ficar em casa uns dias por causa disso? Sim, eu não tinha mais vontade de nada. Eu fazia as coisas, mas fazia sem vontade. Né? Essa época eu estava no Legendários. Então, assim, ligou a câmera, desligou a câmera... Caramba. Tipo, eu não queria foto, não queria... Quem tava te assistindo nem imaginava que... mas muitas pessoas que me encontravam pessoalmente percebiam. Muitas achavam que eu era chata, que eu era nojenta, que eu era metida. Mas imagina, você ter que ficar ali, eu vou pra minha presença VIP. Então eu vou ficar 2 horas tirando foto com as pessoas. E as pessoas chegam, oi, tudo bem? Oi. Porque você não tem mais força, sabe? Não tem. E... Aí eu fui piorando, e eu nem me ligava que isso era depressão. Só que eu não tinha prazer em nada. Pra você era só, tô cansado. Eu já não queria sair, eu ficava assim... Eu queria acordar, tomar meu café da manhã e ficar no quarto. Então eu não abria a janela, eu gostava de ficar no escuro, vendo TV... Não queria sair, não queria balada, não queria festa, não queria encontrar as pessoas, não queria fazer amizade, não queria falar oi, eu não queria... Eu tinha pavor de encontrar tristeza, alguém. Era só... não era... Nada tinha gosto. Sim, não tinha graça nenhuma, assim. Todo o trabalho eu fazia no automático. Aí, a fase da internet já tava bombando, eu tinha posts para entregar, eu não entregava. Eu não fazia no horário, eu não atendia. Hoje não tô afim, não vou fazer, eu não dava satisfação. Então, perdi muita coisa, contratos, deixei de cumprir várias coisas. Então, assim, as pessoas que me conheceram naquela época podem te falar que era outra pessoa. É outra, Juliana, não é completamente diferente. Então, aí eu fiquei bem ruim, realmente. E teve o fim do meu casamento, aí eu piorei. Aquele que você falou de casamento. Isso, Aí eu piorei, passei por mais um ano muito ruim. E aí foi quando eu realmente falei, cara, eu agora enxerguei que estou em depressão mesmo, não tenho, eu preciso realmente me tratar. Então eu tive a ajuda de diversas pessoas, assim, próximas, família, amigos, e foram me ajudando a levantar, terapia, também remédio para ansiedade.
E fui melhorando, melhorando, graças a Deus, né? Me apeguei muito ao lado espiritual, que eu sou totalmente ligada. Então, eu falo que assim, minha cura foi espiritual. Claro que teve ajuda de dentro pra fora, né? de médico, assim, é o que eu falo. As pessoas que estão em depressão, ansiedade, quem não passou, não consegue imaginar, não consegue entender. E ainda hoje existem pessoas que falam, nossa, mas você... Ai, porque você tinha é linda, tudo, você é. tem isso, você tem aquilo, imagina. Eu escutei isso É há bonita, tem pouquíssimo tempo. dinheiro e é famosa. Como O cara pode estar... pegou o passou no TV Fama, eu falando sobre a minha ansiedade. O cara filmou a tela da TV e falando, ai, olha, realmente ela deve estar muito deprimida por causa daquelas bolsas caras que ela tem ali no fundo do vídeo. Caramba. Eu falei, Como o se tivesse cara a não ver, faz a menor ideia, tipo, e num momento que a gente tá lutando pra divulgar cada vez mais para que as pessoas que sentem isso Vão se tratem, né? tratem, Se cuidem. busquem ajuda e melhorem, e o cara vem e faz uma merda dessa. Então, assim, isso é uma doença. Com certeza. E é um desequilíbrio no químico. Então, assim, muitas vezes, se você não usa o remédio, você não consegue se recuperar sozinho. Então, precisa de psiquiatra. Precisa de um médico para te ajudar, porque é o que o meu médico fala. Você vai usar esse remédio, porque ele vai te equilibrar e ele vai ajudar você a sair desse momento. Sair desse buraco. Depois, com o tempo, com a melhora, a gente vai retirando o remédio. Então, assim, eu passei fases sem remédio, fiquei bem. Aí, recentemente, eu tive uma nova crise. Tem uns 2 meses, mais ou menos. Eu passei 1 mês fora de casa, 20 e poucos dias, gravando meu reality. Então, assim, eu tive uma mudança de rotina brusca. Saí da minha casa, fiquei confinada para gravar lá no local que a gente estava, que era um hotel fazenda. Sem as pessoas da minha convivência, sem a minha casa, eu nunca fiquei fora tanto tempo. Sem a minha rotina, eu sou uma pessoa que eu só funciono com a minha rotina. Eu posso sair, fazer o que for, mas eu tenho que voltar, ter a minha dieta, ter o meu treino. Eu preciso funcionar dessa forma, senão eu não tenho cabeça para fazer o resto. E lá eu fiquei totalmente sem. Então, aquilo me estressou muito. E eu tava com problemas pessoais. E aquilo, assim, foi inflamando. Quando terminou a gravação, que eu tava no auge do estresse, veio uma crise que eu nunca tinha passado antes. Eu fui um dia... Crise, assim, cara, veio do nada. Eu cheguei... tem um gatilho, não tem uma coisa que... Olha, o médico falou, tem algum gatilho. Então deve ter tido, mas às vezes você não... Você não sabe o que é. Foi 1 semana depois que eu tinha voltado da gravação. Eu cheguei no salão, fazer o cabelo, salão de cabeleireiro. Desci do carro, me deu uma tontura. Começou a rodar tudo. E aí eu falei, gente, o que tá acontecendo? Aí fui apagando, como se fosse desmaiar. Uma sensação horrível, e aí o coração já acelera, e você já começa a suar frio, e, nossa, será que é a pressão? Será que... Aí, passou 15 dias, assim. Eu fiquei assim, 15 dias. Caramba. Com a sensação de que eu ia desmaiar o tempo todo. Aí eu não saí de casa. Comia? Comia, mas não bem. Eu tinha medo, eu falei, não vou sair de casa, porque eu vou passar mal na rua. Caramba. Aí eu fiquei com mas pânico. Mas tinha alguém pra ficar com você lá? Tinha, aí minha mãe ficou comigo, meu namorado... amigas. Então, assim, tive uma ajuda muito grande nesse momento. Aí a minha mãe falou, você tem que voltar no psiquiatra. Marquei a consulta, demorou um pouco até eu conseguir a data dele. Aí o dia pra sair, pra ir no psiquiatra, eu passei mal na rua, porque assim, o carro parava no trânsito, meu Deus, eu já vinha aquele pânico, vou morrer, vou passar mal, vou... Então, assim, demorou 1 mês, pelo menos, pra eu melhorar. Porque até o remédio fazer efeito, dar uma equilibrada. Fiquei sem academia, sem nada, assim, eu não conseguia fazer nada. Mas você tinha vontade, pelo menos, de assistir coisa na televisão, de ver filme ou nem isso? Eu fazia mais porque eu queria me distrair. Pra passar o tempo. Pra não ficar pensando, porque você fica pensando, você fica com medo de ter medo. Sabe? É o medo do medo. Então, aí piora tudo. Ruim, não, horrível, horrível. Então, muitas pessoas passam por isso e nem fazem ideia. Então, eu expus isso no Instagram. É bom. E recebi muitas mensagens de pessoas que falam, cara, eu tenho isso. E eu nem sabia.
Então, com certeza, as pessoas que estão ouvindo a gente, muitas têm. Com certeza. Então, Até o pessoal do chat aí, é. se quiser participar da gente. Mas você acha que aquele gatilho lá atrás, quando teve aquela pressão, tipo, ó, eu sou famosa, eu tenho muita pressão, e também o ambiente, né? Chega. Claro que é competição, tem uma competição interna. É um trabalho muito sobre pressão. Tem que é dar muita pressão. ibope, tem que fazer render o quadro, tem que. No meu caso, acho que era muito complicado porque eu precisava fazer os desafios. Então, eu não tinha muita escolha. E aí eu passava por picos de adrenalina muito grandes, assim, sabe? Cara, eu vou pular de uma pedra. Era aquele pico. Aí depois tinha a época, sei lá, alguns dias de calma. Aí eu já tinha um outro desafio para fazer. Aí já era aquele pico. Era muitos picos de adrenalina, quando você sabe? sabia que ia ter uma gravação, já, o coração já disparava, então, já vinha assim, toda aquela ansiedade. Eu cheguei numa fase que, quando eu ia gravar uma coisa que eu passava medo, eu falava, eu não vou nem pensar, já faço. Eu fazia sem pensar. Porque, é assim, então eu passei muito medo. Anos de muito medo, enfrentando. Então aquela o corpo sensação. Cobra depois de um tempo, né? Depois o corpo tem sintomas físicos, né? Depois, quando você passa por muitas coisas assim. Caramba, eu não desejo isso pra ninguém mesmo. Pois é. Você me descrevendo o que você tá falando, eu tive um começo disso na pandemia. Muita gente teve na pandemia. Mas, tipo, não querer fazer nada, tudo, não sei o quê, medo de morrer. Sim. E você não tem filho, né? Eu ainda tinha filho, e aí você fica mais preocupado. Porque, pô, eu tenho filho, mas eu tô com essa sensação. Sim. Você não ama seu filho? Não, eu amo meu filho, mas eu mesmo tenho... Cara, é uma coisa muito ruim. Sim. Sua cabeça não trabalha direito, né? Não, muita gente teve isso na pandemia. Porque também as pessoas são muito acostumadas à rotina e também a lidar com muita gente. Então, o que é muito importante também é você saber ser sozinho. Não é fácil. Então, muita gente não sabe. Se você botar a pessoa ali sozinha, fica aí, ó, sozinha. Fica aí com você. Fica com você. Enfrenta os seus demônios. Exatamente. Muita gente cai aí. Caramba. Entendeu? Então, assim, eu dou graças a Deus. Casais, né, na pandemia que cara, não conviviam e foram obrigados a conviver e falaram, eu odeio essa pessoa, né? Acabou o relacionamento, acabou o casamento. Então, eu falo assim, graças a Deus que a minha depressão eu curei antes da pandemia. Por quê? Nossa, como eu ia enfrentar um isolamento em depressão? Você passou aqui. Passei aqui. Aí o que aconteceu? Durante a minha depressão, que foi o fim do casamento, eu fiquei bastante sozinha, porque foi uma mudança brusca. Tipo assim, nós terminamos o casamento e eu me mudei de casa, de cidade. Então, assim... Você não morava em São Paulo nessa época? Eu morava em São Paulo, quando eu separei, eu fui pra Alphaville. Outra cidade. Então, assim, longe de tudo da minha vida. Entendi, tudo. Não afastado. tinha ninguém lá. Então, assim, foi uma mudança muito brusca e eu precisei viver isso. A solidão. Você buscou isso pra começar... Foi automático. Foi... não foi uma escolha minha. Entendi. Aconteceu junto. Então, assim, terminou o casamento e estava programada uma mudança. Então, eu me mudei. Eu fui sozinha. Então, eu precisei enfrentar o período sozinha. Tinha minha mãe que ia lá, tinha amiga minha e tal, mas eu tava sozinha numa casa nova, eu moro no mato. Um lugar afastado, É mato. É mato então, mesmo? assim, abrir a janela, olhar um mato. No auge da depressão, acordava de madrugada, olhava pra fora, tinha névoa no mato. Eu falei, o que eu fiz da vida? Sabe? Então, assim, eu precisei enfrentar isso sozinha. Eu fiquei sozinha e eu tive que me enfrentar, né? É exatamente isso. Os meus demônios. A saber ser eu comigo, eu sozinha. O que eu vou fazer comigo agora? Então, quando a pandemia veio, que todo mundo foi obrigado a ficar em casa... Você já tinha passado por isso, né? Já tô fazendo isso faz tempo. Pra mim foi, graças a Deus, tranquilo. Tranquilo. Então, hoje, assim, adoro ficar sozinha. Adoro fazer minhas coisas sozinha. É bom, porque a gente precisa saber tem que gostar de fazer, da nossa companhia. E eu acho que isso até, casal tem que se acostumar a também
fazer coisa sozinho. Sim, Não então. depender de outra pessoa pra fazer tudo, né? E tem uma coisa que meu namorado fala muito, tem muitos casais que não são amigos. Eles não têm uma parceria, tipo, então tem casais que você só para sair, para ir para algum lugar, tem que chamar um grupo de gente, vamos com a galera. Eles não se satisfazem entre si, né? Aí fica cada um no celular, aí não tem uma conversa, então... Aí é exatamente isso, na pandemia chega, tem que ficar os dois juntos, e aí? E aí? Muitos se separaram, né? Verdade. Então, assim, eu passei por essa fase, enfrentei e saí muito bem, graças a Deus, muito fortalecida. Mas agora você ainda tá tomando remédio ou já parou? Tô tomando. Tem que tomar ficar pra um bom controlar. tempo.